paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcidos de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina, que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina, do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de pele de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fará 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirá nos laços e ajuntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o resto que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua será 2 encaixes unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sobre cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas que estão ao lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas e por-lhe-ás argolas de ouro por onde passarão as travessas, que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Suspendê-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro,
com pregos de ouro sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a Arca da Aliança. Esse véu servirá para separar o Santo dos Santos dos Santos. É o Santo dos Santos que colocarás a tampa sobre a Arca da Aliança. Porás a mesa diante do véu e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho, retorcido artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Livro do Êxodo, capítulo 27. Farás o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 5 côvados, sua largura de 5 côvados. Será quadrado e sua altura será de 3 côvados. Porá em seus 4 ângulos chifres que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de gelosia, e porás nos seus 4 cantos 4 argolhas de bronze. Colocais embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos na argola e estarão de um a outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo, do lado meridional, ao sul do átrio. Haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados, e igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará 50 côvados de cortinas, com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado haverá 15 côvados de cortinas, com 3 colunas de 3 pedestais, e de outro lado 15 côvados de cortinas com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada de 20 côvados, em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 e sua altura de 5 côvados. A cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também a dos átrios, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de oliva esmagada, a fim de manter acesa a lâmpada continuamente. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a Arca da Aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmo não entrais e nem deixais que entre os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazei deles um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmo. Ai de vós, guias cegos,
Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guiais cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmo que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pitinhos, debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Salmo do dia, Salmo 17, dos versículos 38 ao 43. Dou caça aos inimigos e os alcanço, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os despedaço que não mais poderão levantar-se. Eles ficam caídos aos meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentai da minha presença os meus inimigos, e reduzi-os ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os disperso como o pó que o vento leva, e os esmago como o barro das estradas. Quem censura um mofador atrai sobre si a zombaria. O que repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreende o sábio, ele te amará. Dá ao sábio, tornar-se ele mais sábio ainda. Ensina ao justo e seu saber aumentará. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias, e ser-te-ão acrescentados anos de vida. Se tu és sábio, é para teu bem que o és.
Mas se tu és um mofador, só tu sofrerás as consequências. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.